acontece que tem comida. Fala, galera, o que tava ruim piorou e pode ficar pior. Deixa eu te explicar isso aí. Se você já me conhece, sabe que eu não estou muito otimista com esse novo governo, né? Tá meio complicado, meio incipiente, tomando algumas medidas um pouco discricionárias, cedendo para grupos de pressão e etc. Mas isso é um cenário micro, né? De todo modo, e o que eu quero dizer com o cenário micro? Algo que é resolvido internamente dentro da tomada de decisão do próprio governo e não necessariamente depende de outros fatores. Por exemplo, ceder a pressão da reforma da Previdência para os militares é uma coisa que o governo escolheu. Não foi o mercado que definiu essa escolha. Já a inflação, que é o tema desse vídeo, não é um fator interno, não tem nada a ver com apenas decisões internas do governo, tem a ver com uma sequência e um processo de tomada de decisão que parte por agentes descentralizados e que não necessariamente pensam iguais. E o porquê que essa inflação começa a pressionar? Mesmo numa economia com desemprego elevadíssimo, estamos falando de uma taxa de desemprego de mais ou menos 12% a 13%, então assim, não existe uma pressão de demanda nesse nível de desemprego, mas a produção está muito baixa. Você tem ainda um hiato muito grande entre consumo e produção crescente e que começa lá de 2014, eu vou postar esse gráfico que um colega meu divulgou e eu fiquei bem surpreendido. E isso faz com que, na medida que o poder de compra da população não caia mais, porque parece que não está caindo, mas a possibilidade de produção não se eleve, você tem simplesmente mais demanda ou demanda constante e oferta caindo. Isso faz com que haja uma pressão de preços. Essa pressão de preços ela é facilmente combatida no curto prazo um programa de retirada de excesso de liquidez, ou comumente conhecida como subida de juros, né? Nada mais antigo do que controlar a inflação utilizando uma política de juros altos, e é o que o Brasil vem fazendo no curto prazo. No longo prazo, você precisa estancar os componentes estruturais da inflação. Um desses componentes, obviamente, é a pressão fiscal, que tem exercido uma sobrepressão, que eu já falei, né? Uma pressão que tem exercido um sobrepeso nessa equação, porque você tem mais oferta monetária entrando no mercado, haja vista que o governo, ano após ano, desde 2013 e 2014, vem sofrendo déficits importantes, ou seja, sem levar em consideração o pagamento de juros, o governo gasta mais do que arrecada. Isso tem pressionado muito a elevação da oferta monetária e pressionado, obviamente, no longo prazo a inflação. Para combater, subida de juros no curto prazo, no longo prazo uma reforma fiscal importante que consiga sanear as contas públicas. E o porquê que isso é um péssimo momento? Porque se você faz uma política agora de curto prazo de subida de juros, que é o necessário, você acaba encarecendo ainda mais o custo da dívida, o custo dessa rolagem, e provoca mais déficit no curto prazo. Ou seja, você bota mais pressão na fogueira se você não resolve o componente de longo prazo dessa equação. E aí, meu amigo, o governo está com as mãos atadas, porque simplesmente a popularidade vem caindo, você tem uma pressão, obviamente, importante do setor produtivo querendo garantias que vai poder produzir, mas ao mesmo tempo com a incerteza muito grande, ninguém quer investir. Então a taxa de investimento está lá embaixo, você poderia resolver essa equação tornando mais fácil a entrada do capital produtivo estrangeiro no país, mas você não tem essa entrada, né? Isso tem a ver com uma dificuldade muito grande que o Brasil tem em vender, e se vender lá fora, já vista, por exemplo, vou dar um fato estilizado: a Olimpíada no Brasil, ela foi um tremendo sucesso, a Olimpíada do Rio de Janeiro, operacional, mas do ponto de vista de marketing, né, foi horrível, né? Você teve uma sociedade que pouco abraçou, e isso tem a ver muito com a nossa visão
muito negativa do próprio país, né? Você tem uma sociedade muito crítica que sempre acredita no que vai sempre dar errado, e acaba que o pessimista sempre tem razão, né? É sempre fácil ser um pessimista, porque se tudo der errado, ou seja, ninguém fez nada para reverter o cenário, de fato vai dar errado mesmo. Bom, é isso. Então a situação ficou um pouco pior. Você teve um pico inflacionário que faz com que a meta inflacionária não seja respeitada. Isso é muito ruim para a expectativa dos agentes que estavam pensando em fazer contratos que não sejam indexados, ou seja, praticar contratos sem se proteger da inflação. Isso faz com que a economia se fragilize um pouco, porque você bota ainda mais indexação, seja um custo maior para você combater a inflação no futuro. E, dito de outra forma, você aumenta o custo do combate inflacionário, você obriga o governo ainda a deter um hiato, um spread, juros muito alto, você comprime o setor produtivo e, infelizmente, a projeção de crescimento, como muitos já divulgaram, tem ficado bem abaixo do que se projetava no ano passado. Se projetava um crescimento de 2,5 a 3. Esse ano o Copom, por exemplo, está falando no crescimento de no máximo 1,9, 1,95. Então, assim, uma queda de um ponto percentual em um país em crise, onde você tem ainda uma compressão do PIB per capita, ou seja, o que a gente produz por pessoa continua caindo a passos largos desde 2014. Então, um cenário de terra arrasada, e assim se mantendo, vai ser a pior crise da história republicana no Brasil. Então, estamos falando, a República foi instaurada em 1889, estamos falando aí em 120 anos de crise. Uma crise semelhante talvez foi na época do encilhamento, mas mesmo assim as condições de produzir e empreender no Brasil eram bem diferentes, e infelizmente não há uma saída fácil para essa crise. E eu vou deixar um recado aqui: o problema do Brasil não é um problema moral e ético, onde você combatendo a ideologia de esquerda vai resolver o problema, como alguns advogam e muitos acreditaram nessa tese. Ou seja, não comprem teorias falsas. E outro recado também é que quanto mais você estuda, mais você conhece sobre um assunto, mais dúvida você deve ter. Então tome cuidado com aqueles caras que têm muita certeza do que falam. Um abraço a todos e me sigam aí no canal. Um abraço.